A tatuagem é uma arte milenar. Aqui no Brasil, o primeiro tatuador profissional foi um suíço, Knud Gegersen, que chegou em São Paulo em 1959 e ficou conhecido como Look, Tatu. No Brasil, a tatuagem tornou-se comum a partir dos anos de 1960. Você vai conhecer o trabalho de 3 tatuadores que colecionam prêmios e se destacam nos estados onde desenvolvem a arte da tatuagem. Diretamente do Nordeste, especificamente de Recife, Rashid Maita começou a tatuar em 1979 e nunca mais parou. Para ele, diferente do passado, as tatuagens hoje são bem recebidas por todas as classes sociais. Meu nome é Rashid Maita, minha profissão, tatuador. Então, quando eu comecei a tatuar, em 1979, a tatuagem era algo muito proibido. Dentro da sociedade, a gente não tinha muita liberdade em fazer tatuagem. A gente sempre que decidia tomar alguma posição para fazer uma arte de tatuagem em alguém, sempre tinha problemas, sempre tinha confusões, porque era uma época assim muito proibida, né? Principalmente aqui no Nordeste, né? A gente começava a perfurar a pele do cliente que queria fazer a tatuagem. Não tinha nenhuma noção, na verdade, do que era asseio, do que era higiene, né? Era uma época que era tudo muito deficiente a nível de informação, né? A sociedade escanteava muito o personagem tatuador, né? Ele era visto de uma forma muito negativa, quando na verdade a arte ela não tem uma forma específica para existir, né? A arte ela nasce tanto no barro, na madeira, na pintura, na música, né? Na pele. A tatuagem tem 5.300 anos, ela é uma profissão muito antiga. Uma vez eu estava dentro de um estúdio que eu tinha montado, né, e a polícia foi dentro do meu estúdio, me prendeu, me levou à delegacia com o argumento de que eu tinha que ser preso porque eu era um tatuador. Eu achei isso assim uma coisa muito absurda, né? Enfim, o delegado fez a pergunta qual era a razão que eu estava lá, eu não sabia qual era a razão, né? E aí ele perguntou para os outros policiais, e eles disseram que era porque eu era um tatuador. E daí o delegado mandou tirar a algema e disse para mim, vá trabalhar. E eu achei aquilo muito mágico, né? Na condição de entendimento, né? Ele viu a arte como um trabalho, né? A arte da tatuagem como um trabalho. Hoje em dia, as tatuagens elas são mais bem recebidas, né? Elas são mais bem feitas, né? Hoje tem artistas novos que estão fazendo tatuagens assim magníficas, né? Um deles é o Diego, que eu conheço, um tatuador muito bom, né? De realismo. Entre eles, tem outros artistas noruegueses, né? Americanos, uruguaios, brasileiros, né? Enfim, a gente hoje tem uma grande opção de profissionais na área da tatuagem, né? Você hoje pode dizer que você tem uma profissão que ela é pura arte, né? Dentro da sociedade, ela funciona de várias formas. O tatuador hoje, como eu, né? Eu tenho participado de situações dentro de uma sociedade que a autoestima é super necessário, né? Como fazer a auréola do seio. Eu já fiz várias auréolas de seios, né?
colocando a cliente na sua condição de satisfação, né? Porque é muito interessante você ver uma cliente precisando de uma autoestima, né? E você vai lá e você contribui fazendo uma arte, pigmentando, desenhando uma auréola, né? Para que ela se sinta novamente feliz. Eu já fiz uma vez uma tatuagem num globo ocular, de um cidadão que ele não tinha um olho e ele queria fazer um olho igual ao olho dele. Eu achei isso muito mágico, sabe, na minha vida. Na verdade, esses são os troféus que eu tenho ganho na minha vida, né? Fazer a autoestima voltar a funcionar, né? Assim, você começar a ter felicidade por você ter resolvido um problema, né? E a tatuagem, ela faz isso, né? Muitas vezes uma pessoa quer fazer uma cobertura de uma cicatriz, a tatuagem vai lá e coloca a pessoa de novo dentro da sociedade feliz. Hoje em dia a gente vê tatuagem em quase todas as pessoas, né? Sem você tirar as classificações de profissão, né? Médicos, engenheiros, arquitetos, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, em suma, todo mundo tem tatuagem, virou realmente uma forma de você expressar tanto o sentimento de saudade, como uma homenagem que você faz a alguém, né? Como um significado da sua vida. Os prêmios que eu ganhei na minha vida foram mais porque, na verdade, foram o tempo foram as passagens que eu tive nas convenções, né? As convenções foram me dando premiações, que na verdade, premiação hoje teve uma nova conotação do conceito de premiação, né? Hoje a maioria dos tatuadores estão participando de convenções para ganhar prêmio, né? O sentido não é ganhar prêmio, o sentido é enriquecer a cultura com a arte, descobrir mais sobre a arte, né? Quem fez as pinturas rupestres nas cavernas não tiveram um curso para fazer a pintura rupestre, né? Quando se fez as pirâmides, né? Não houve curso para fazer as pirâmides. Então a arte, ela está em alguém que nunca teve estudo. Ele esculpe uma madeira sem nunca ter feito um curso. Então na arte, nada é óbvio, porque ela é um dom divino. E tudo que é dom divino, não se tem uma obvialidade de resposta. Tatuadora de São Paulo usa técnica e talento para transformar cicatrizes de acidente em arte. Ela é Raquel Gautier, que há 3 anos tem como objetivo cobrir de maneira dedicada as cicatrizes de seus clientes. Oi gente, meu nome é Raquel, atualmente eu trabalho só com cicatriz. E como que começou toda essa história? Eu tatuo há 2 anos e meio, e eu me encontrei na área da tatuagem quando eu fiz a primeira tatuagem numa cicatriz de queimadura no pé. Foi ali onde eu falei, pera, isso aqui é pra mim. Eu sou muito sentimental, muito ligada ao emocional e eu sempre quis encontrar um sentido maior na tatuagem. Então, desde que eu comecei, eu fiz todos os estilos de tatuagens, mas em nenhum eu senti essa coisa forte de, pera, é um propósito. E foi quando eu tatuei a cicatriz no pé de uma menina que confiou muito em mim para fazer isso, que eu falei, é isso, eu acho que esse é o meu propósito. E a partir de aí eu comecei a estudar muito sobre cicatrizes, sobre, enfim, tecidos no geral. E apareceu, por coincidência, apareceu a Giovana falando que tinha uma cicatriz no pé e procurou vários tatuadores, mas sentiu algo na minha pessoa e confiaria em mim. Eu falei, caramba, né? A gente estava estudando sobre isso e apareceu a pessoa. Parece que as coisas elas têm que acontecer, né? E foi onde eu falei, Giovana, eu nunca fiz tatuagem de cicatriz dessa forma. E se você confiar em mim, a gente vai fazer um trabalho legal. Ela confiou, o trabalho ficou excelente, assim, é um dos que bombou, né, nas redes sociais, que as pessoas até comparavam e falavam que não era o mesmo pé.
E a partir de aí eu falei, esse é o meu propósito, é isso que eu quero seguir. E desde então a gente tatuou só a cicatriz, é maravilhoso o retorno que a gente tem das pessoas, das clientes. A gente tem muita empatia em trabalhar com cada cicatriz. Eu costumo dizer que não dá pra gente ficar comparando cicatrizes, comparando histórias, porque cada uma sente de uma forma. E trabalhar com cicatriz, além de ser satisfatório, isso me torna mais humana. Eu tenho mais empatia pelas pessoas, eu começo a olhar as coisas por uma outra perspectiva. Então isso é maravilhoso, não só para as pessoas, mas para mim também. E como eu me sinto em relação a fazer uma tatuagem na cicatriz, eu acho que é algo que eu nem consigo explicar. É desde o primeiro momento, desde a cliente chegando no estúdio, a gente recebendo ela, entendendo ela. Cada cliente tem um jeito muito especial, assim, algumas ficam quietinhas, outras já chegam bem comunicativas, outras chegam com vergonha até de mostrar a cicatriz, e a gente tem todo um ambiente acolhedor, onde a gente conversa, pode ficar tranquila, para elas entenderem que isso é normal e a gente trabalha com isso todos os dias. Então, o sentimento que eu acesso durante a sessão inteira, desde ela chegar até sair do estúdio, assim, eu não sei explicar, mas é maravilhoso. Até o momento de eu postar a foto também, o retorno, então tudo é uma explosão, assim, de emoções. Se tatuador ganha bem, eu ganho, mas é um processo. E é um processo que a gente tem que reconhecer o nosso trabalho e tem que valorizar bastante. Porque tem muitas pessoas, principalmente no Brasil, que desvalorizam muito o trabalho do tatuador, do profissional tatuador. É uma constante evolução, né? A gente tem que estar se reinventando, tem que estar vendo nosso valor o tempo inteiro e estar trabalhando melhor para desenvolver algo bom e também valorizar o nosso trabalho, né? Em questão financeira mesmo. Sobre meu maior sonho, eu acho que meu maior sonho está sendo realizado, porque é ser reconhecida, mas o maior é ser reconhecida mundialmente. Eu não fiz nenhum curso, nem para tatuagem, nem para tatuagem de cicatriz. Mas eu estudei bastante antes de efetuar e ainda continuo estudando. Oi, eu sou Thaís, eu tenho 20 anos de idade, sou estudante de psicologia e moro na Grande São Paulo. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a me automutilar. Foi uma forma que eu encontrei para lidar com as minhas emoções, foi mais uma forma de catarse. Porque eu era uma criança extremamente ansiosa e eu não gostava de conversar com isso com ninguém. E foi a forma com que eu encontrei para me expressar e para tudo não explodir aqui dentro. Em 2015 eu desenvolvi anorexia nervosa e a automutilação foi a forma mais eficiente que eu encontrei para lidar com a intolerância ao meu corpo e à comida. A automutilação, ela veio pra mim de uma forma extremamente oscilatória, durou anos, durou diversos tipos de tratamento, porque a pessoa tem que se adequar, a pessoa tem que aceitar ajuda, que era uma coisa que eu não aceitava. As pessoas não viam mais uma pessoa, as pessoas sempre viam a história de uma depressão, a história de uma vida que não deu certo. E aí eu falei assim, eu tenho que mudar isso. E a tatuagem foi a forma que eu encontrei. Foi o caminho que eu encontrei pra conseguir ressignificar. Eu encontrei a Raquel através das redes sociais. O que mais me encantou nela é que, além dela ser especialista no que faz, ela tratou a minha história com muita imparcialidade, na verdade até com muita solidariedade. Depois de tantas críticas e julgamentos que eu ouvi, né, era o que eu mais precisava, sabe, era de acolhimento. Tanto com a minha história, quanto para as minhas cicatrizes. Ela, o estúdio dela, a arte dela, me possibilitou ressignificar a minha história e dar um florescimento para um capítulo só de dor e tristeza. Hoje eu acordo e olho para o meu bracinho e, ao invés de sentir um pesar, sinto uma alegria, né? Um sentimento de superação, um sentimento de que eu posso reconstruir a minha história, eu posso reescrever um novo capítulo e que tá tudo bem. Aqui no Distrito Federal, mulheres vítimas de câncer, traumas, queimaduras e violência doméstica poderão receber tatuagens para cobrir as cicatrizes
pelo SUS. Esse projeto está em análise na Câmara Distrital e é de autoria do deputado Hermeto. Este projeto foi pensado quando ainda estava na polícia. Eu fiquei na polícia há 30 anos, sou policial militar e muitas ocorrências eu atendi em cidades de vulnerabilidade, cidades carentes, onde suas mulheres eram espancadas pelos seus companheiros. E muitas delas ficavam com marcas, cicatrizes, e isso as constrangia depois. Então, quando cheguei ao parlamento, pensei nesse projeto para, junto a essas mulheres, né, que ficam vulneráveis, e também para aquelas que têm cicatrizes por marca de doença, câncer, enfim. Esse projeto foi pensado nessas pessoas, nessas mulheres que tanto necessitam, e eu espero que esse projeto faça diferença na vida delas e aumente a autoestima dessas mulheres que são vítimas e que passam por situações difíceis. Também aqui no Distrito Federal, Diego Delarte, premiado por seu traço realista, mostra como a tatuagem tem sido usada para homenagear entes queridos, especialmente agora em que a morte está mais presente no cotidiano dos brasileiros. Eu comecei em 2005, há 16 anos atrás, e nessa época a tatuagem ainda tinha muito preconceito. Tive uma certa resistência com a minha família, principalmente da parte do meu pai, porém minha mãe foi a que mais me apoiou no início. E daí então a tatuagem tomou uma proporção enorme na minha vida. Ao decorrer desses 16 anos, foram milhares de pessoas, porém eu parei de contar quando tinha bem umas 3.000 fotos no meu computador em 2009 ou menos. Daí então foram milhares de pessoas e grande parte desses clientes se tornaram amigos e estão aí fazendo tatuagem comigo até hoje. Fala galera, beleza? Então, eu tô aqui com o nosso amigo Matheus. Fiz uma super tatu aí recentemente nele, com todo um significado. Galera, eu sou atleta profissional de highline, né, que é o esporte de equilibrismo em altura. Esse aqui sou eu, quando eu tinha um cabelo curto, né, ano passado. Esse aqui é meu irmão Jonas, né, o irmão que o esporte me mostrou. Ele foi recordista brasiliense, infelizmente sofreu uma fatalidade enquanto eu estava praticando esporte, um acidente, e veio a falecer, né? Ele tinha 21 anos, mas é um herói brasileiro aí do nosso esporte. O sentimento que eu sinto ao fazer uma tatuagem é o mesmo sentimento que um cantor, quando sobe no palco, tem, um ator quando interpreta, um médico quando vai fazer sua cirurgia, ou seja, se doa aquela arte, aquele momento que é emocionante. Um exemplo foi quando eu fiz uma tatuagem recentemente, era um ambiente bem rural, tinha um violeiro, uma casinha de fundo. Quando eu estava fazendo a casinha, parecia que eu estava lá dentro da tatuagem. De repente eu voltei e falei, nossa, parecia que eu estava envolvido com a arte, sabe? Com aquela tatuagem. Realmente é muito emocionante fazer esse tipo de coisa. As tatuagens foram premiadas em convenções.
são as que mais me marcaram. Inclusive, recentemente tive uma premiação lá fora, na Espanha, que foi um goleiro que fiz em um goleiro também. Foi um goleiro muito famoso que eu fiz em um goleiro. E que tive primeiro lugar na categoria Realismo Colorido, que foi um resultado de muito estudo, muito esforço, né, que vem aprimorando ao decorrer desses anos. E essa sim, com certeza, me marcou demais, porque é um sonho para os artistas brasileiros, inclusive, ser reconhecido lá fora, sabe? Desde que eu me entendo por gente, eu desenho. E gosto demais de escultura, pintura, por exemplo aqui, escultura, pinturas. E isso faz parte da minha vida, não me vejo sem isso, sabe? Desde criança eu sonhava com desenhar, tipo Marvel, ou fazer, não sei, pintor, desenhista, escultor. Isso sempre fez parte de mim. Hoje ganho o suficiente para manter minha família bem e ter minhas regalias, minhas necessidades. E meu sonho é que a tatuagem seja valorizada da forma que merece. Porque, um exemplo, tem pessoas que gastam 10 mil reais em um celular, um acessório qualquer, e não investe na tatuagem, que é uma coisa que é levada para a vida toda, não tem como alguém tirar de você. Fazer a tatuagem da jornalista Solange Calmon foi sem dúvida muito emocionante. Desde o primeiro momento que ela veio aqui pra gente fazer a arte, pude sentir toda a comoção dela, a saudade que ela sentia da mãe dela. E, nossa, até eu fiquei com um nó na garganta aqui também. E assim como a jornalista Solange Calmon, muitas outras pessoas vêm me procurando para fazer esse tipo de homenagem, né? Inclusive, o mundo está passando por tantas perdas, né? E com isso, as pessoas vêm fazer homenagens aos seus entes queridos, e também todos são muito emocionantes também. Fico com o coração partido, né? Mas essa é a missão que a Tatu tem, de trazer conforto para essas pessoas. E o legal da tatuagem é isso, poder transcrever momentos, paixões, histórias. Me sinto privilegiado em fazer parte dessas histórias através da minha arte. O Inclusão termina aqui.